Graça e paz, irmãos. Em Lucas capítulo 2, versículos 11 e 12, eu vou ler para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. 10 e 11. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. De fato, o nascimento de Jesus Cristo é uma festa, traz alegria, muita alegria, né? Mas nós temos que celebrar essa alegria, esta festa, com o mesmo sentimento que Jesus celebrou, né? E por isso eu escolhi o texto de Filipenses, capítulo de número 2, versículos de 5 a 8. Eu acho que esse texto descreve o nascimento de Cristo de uma maneira revolucionária, de uma maneira que o povo não está acostumado a ouvir. E o texto de Filipenses 2 fala da entrada de Deus neste mundo, da chegada de Deus, da primeira vinda de Jesus à terra, da encarnação de Deus, do nascimento de Jesus. Nós vamos ouvir a leitura agora. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, irmãos, que Deus, com a sua graça maravilhosa, revele para nós a palavra, e que Deus também, por sua graça, nos ensine a celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus a este mundo, com o mesmo sentimento que houve nele. Filipenses capítulo 2, o versículo 5, você pode ler novamente o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Eu estou aqui com uma paráfrase de Filipenses 2, o versículo 5, que diz assim: vocês precisam ter o mesmo desprendimento que caracterizou a decisão de Cristo Jesus. Filipenses 2, o versículo 5. Eu acho que a palavra desprendimento é a melhor que traduz o sentimento de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo a este mundo. Desprendimento. Você viu no texto que é mesmo o texto fala de um desprendimento. Jesus, ele desprende, ele vem descendo, Isto custou muito para ele. Então, irmãos, o que representou tal experiência para Jesus? Que desprendimento é esse que caracterizou a decisão de Cristo Jesus? Nesta noite, nós vamos destacar 7 degraus que ele foi descendo, 7 degraus do desprendimento de Cristo Jesus neste mundo. Lembrem-se que Jesus, que a palavra do Senhor está dizendo: tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo desprendimento que houve em Jesus Cristo. O primeiro degrau, Filipenses capítulo 2, o versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você viu aqui? A palavra diz: esvaziou-se a si mesmo. Ele, Jesus Cristo, que estava na posição mais elevada, na forma de Deus, no patamar da divindade, irmãos, se esvaziou de si mesmo. O Deus infinito, imaterial, infinito, Deus eterno, agora está na posição de um homem. E a palavra subsistindo, que aparece aí no versículo, na outra tradução aparece, que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, ele abriu mão. A palavra subsistindo significa que Cristo é antes da existência. Deus não existe. Você vai perguntar: você é ateu? Eu não sou ateu, mas Deus não existe. Deus é de eternidade a eternidade. A existência só acontece a partir da criação, a partir do tempo. Viu? A existência, irmãos, está relacionada ao tempo. Deus não está ligado ao tempo. Ele é essência. Ele não é existência, ele é essência. O tempo é uma realidade a partir da criação.
Ele, Jesus, Cristo, é antes da criação, antes de qualquer coisa. E este Deus, então, resolve vir para a nossa história. E para vir para a nossa história, ele teve que se esvaziar, ele teve que se reduzir, se diminuir o máximo, humanizando-se, tornando-se homem. Para entendermos um pouco o que aconteceu com Jesus, vamos pensar no seguinte: a terra, irmãos, a terra é superior a 1 trilhão de quilômetros cúbicos e a sua área pouco supera os 510 milhões de quilômetros quadrados. Você imagine toda essa massa condensando-se, diminuindo-se, encolhendo-se, até ficar do tamanho de um grão de areia. Foi o que aconteceu com Jesus, com Cristo. Algo parecido aconteceu com Jesus, Ele, Deus eterno, ele se condensou, se encolheu, se condensou, irmãos, em um homem, Jesus. No Natal, nós vemos Deus com a fragilidade de uma criança recém-nascida, dependendo da criatura. Deus, agora, na fragilidade de uma criança, dependendo da criatura para ser alimentada, para ser limpada e cuidada. Ou você acha que Jesus foi diferente? Ele não foi diferente das outras crianças, Maria teve que trocar as fraldas dele. Você já parou para pensar? Deus no corpo de uma criança e a criatura cuidando dele, ele dependendo da criatura. Irmãos, é chocante. O nascimento de Cristo é um disparate total, Por isso que o mundo não entende. Lucas capítulo 2, versículo 12. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Você viu o sinal aqui? Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Deitado numa manjedoura, num coxo. O Criador, o Deus eterno, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, se encontra do tamanho de um bebê. Irmãos, como eu disse, estamos diante de um disparate total. O Deus soberano encarnado no corpo frágil de um recém-nascido. O Filho de Deus Todo-Poderoso, irmãos, passou a primeira noite num coxo tosco de madeira, entre animais, num local mal cheiroso. Você vê? Quando você se queixar da vida, lembre-se disso aqui. Vemos aqui um Deus que não é, Emerson,
sindical. Ele não é um Deus sindical, alguém que exige seus direitos. Não é um Deus invocado, um Deus arrogante, cheio de direitos. Vemos aqui um Deus esvaziado, despojado, viu? Mas ele também vai para a cruz, irmãos. Ele vai para a cruz. E aqui o absurdo é ainda maior. Ele vai para a cruz, morrer a morte mais vituperiosa da face da terra. Lá naquela cruz, ele se identificou com o pecador. Você entende o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Lá na cruz ele se identificou com o pecado, com o próprio pecado. Ele se misturou. Houve uma identificação, lá na cruz. Então, naquela cruz, Cristo se identificou com o pecador. E ele aceitou tudo isto voluntariamente, como expressão verdadeira do seu amor. Irmãos, Cristo nasceu numa terrinha. Por que terrinha? Porque comparada com as dimensões do universo, é muito pequena, insignificante. Então Jesus nasceu numa terrinha. Nasceu num povo inexpressivo. Na época, era um povo inexpressivo. Nasceu numa família muito pobre, mas pobre mesmo, e num lugarejo, numa aldeia periférica. Não foi nem em Jerusalém, e ele nasceu lá. E a sua maternidade foi uma cocheira, de animais. Então vemos aqui o Deus esvaziado e humilde, que veio salvar uma turminha terrível, orgulhosa, metida a besta. Ele veio salvar, indo lá naquela cruz, morrendo para nos salvar de tudo isto, irmãos. E eu quero dizer uma coisa aqui: se tivesse só você no mundo, se tivesse só você no mundo, ele teria vindo só por você. Que amor é este? Que loucura de amor é esta? Ele teria vindo morrer na cruz só por você. Então, este é o primeiro degrau. O segundo, Filipenses capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui diz, irmãos, que humilhou-se a si mesmo. Primeiro disse que esvaziou-se a si mesmo. Agora diz que ele humilhou-se a si mesmo. Depois dele ter se esvaziado até a condição de homem, ele agora toma a iniciativa de se humilhar. Ele não foi humilhado, ele se humilhou, diz o texto. Ele se humilhou, indo até a morte. Então, o nascimento de Cristo apontava diretamente para a cruz.
Não tem Natal sem cruz, né? E sem cruz não há salvação para ninguém, né? Então, irmãos, ele se humilhou. Ele se humilhou. Depois, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, nós temos aí um terceiro passo, um outro desprendimento, um outro degrau que ele desceu. Vamos ver aí. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Você viu? Diz o texto que se deu a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo e agora se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Irmãos, por que Jesus, por que Cristo se esvaziou? Por que Cristo se esvaziou? Porque precisava chegar até ao nosso nível, o nível de homem. Você está entendendo? Ele precisava se esvaziar para poder chegar até ao nosso nível de homem. Por que ele se humilhou? Por que Jesus se humilhou? Porque ele precisava, irmãos, chegar até ao nível do pecado, a cruz. Você está entendendo? Jesus se esvaziou porque ele precisava chegar até onde você está, a sua humanidade, até o nosso nível, o nosso patamar de homem. Mas por que ele se humilhou? Porque ele tinha que chegar até onde o pecado estava. Então ele tinha que chegar até a cruz, porque é lá na cruz, irmãos, que o pecado foi colocado. Então ele precisava chegar até ao nível do pecado. Então ele tinha que se humilhar, né? É o caminho para chegar até ao nível do pecado. Por que ele precisava chegar até ao nível do pecado? Por que Jesus precisava chegar até ao nível do pecado? Eu vou responder o que eu creio, porque eu preciso falar da minha experiência com ele. Jesus precisava chegar até ao nível do pecado porque ele precisava me achar, ele precisava me encontrar, ele precisava me salvar. Por isso ele tinha que chegar até ao nível do pecado, até a mim mesmo, né? Porque ele me atraiu para ele naquela cruz. Irmãos, e quando Jesus chegou ao nível do pecado na cruz, ele se deu por inteiro em resgate do pecado. Você está percebendo o processo todo? Quando Jesus, ele esvaziou-se, chegou até nós, humilhou-se. O próprio texto diz que humilhou-se até a morte de cruz, para chegar até ao pecado, né? E quando ele chegou até ao pecado, quando ele chegou até ao nível da cruz, a cruz, lá ele se deu em resgate por todos, não é? Ali ele se deu para fazer a libertação de cada um de nós, a libertação do pecado, irmãos. Depois nós temos um quarto degrau, e é um texto que vocês conhecem bastante,
É o texto de Gálatas 2:20. Vamos ler aí. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, é o seguinte, o texto diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Normalmente se lê até aqui e para, mas a sequência do texto é muito importante. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Prestem atenção agora, irmãos. Vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você vê, Jesus se entregou a si mesmo por mim. Não é alguma coisa que Ele está te dando, irmão. É Ele mesmo que está sendo doado, e doado por Ele mesmo, e se entregou a si mesmo por mim. Ele não foi forçado a fazer nada disso, irmãos. Ele fez porque Ele quis, Ele fez por amor. Cristo se entregou voluntariamente em nosso favor, porque Ele nos ama. Quando Ele se entregou por nós, então Ele se identificou por nós lá na cruz. Viu? Quando Ele se esvaziou, chegou até nós, se humilhou, chegou até a cruz. Lá Ele se deu por preço de redenção. E lá Ele então, diz o texto, que se entregou de maneira voluntária. E quando Ele se entregou, Ele se identificou com você, morreu crucificado e crucificou você nele, que foi a primeira parte do texto de Gálatas 2, versículo 20, que já foi lido, né? Então, irmãos, depois nós temos aqui um quinto degrau. Romanos capítulo 15, versículo 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Cristo não agradou a si mesmo. Você vê que coisa tremenda aqui, irmão. Cristo não agradou a si mesmo. Por que Cristo não agradou a si mesmo? Por quê? Eu vou dizer por que Cristo não agradou a si mesmo. Porque Ele estava, irmãos, interessado em nos salvar. Se tivesse agradado a si mesmo, jamais teria se esvaziado, jamais teria se humilhado, jamais teria se doado e se entregado na cruz por nós. Então, Ele não se agradou a si mesmo. Depois, em Hebreus capítulo 5, versículo 5, nós temos ali um sexto degrau. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote
mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Cristo, ele preferiu se esvaziar e assumir a humildade. Não quis agradar a si mesmo e foi para a cruz e lá morreu por nós, nos fazendo morrer com ele para o pecado. E finalmente, em Hebreus capítulo 7, versículo 27, temos aí o 7º degrau: que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Vejam aqui, o texto diz: porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Oferecendo-se a si mesmo. Ele se ofereceu pelo nosso pecado, e ao se oferecer pelo nosso pecado, ele aniquilou o nosso pecado totalmente. Hebreus capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar o pecado. Você viu, quando Jesus se ofereceu por nós, naquela cruz, ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo, não é? Então, irmãos, aniquilar pecado, o que significa aniquilar pecado? Aniquilar pecado significa que não ficou nenhum para contar a história. O sacrifício de Jesus Cristo tem este poder de consumir totalmente o pecado. Viu? Ele faz o pecado sumir. Os meus sumiram. Porque eu creio na palavra de Deus que diz que Jesus aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo lá na cruz. Irmãos, Cristo inaugurou um novo conceito de vitória pelo seu desprendimento. Ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, e o mais espetacular, ele me venceu. Ele me venceu. Viu? Eu fui vencido por ele naquela cruz. Ele me crucificou com ele. Ele me venceu, irmãos, para que eu possa ter o mesmo desprendimento que houve também nele. O nascimento de Deus na raça humana é um grande paradoxo, mas também é a maior demonstração de afeto e a mais linda história de amor. É apaixonante, pelo menos para mim é. Para mim é. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que ele seja
em você o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Irmãos, eu creio que Jesus veio a este mundo por minha causa. Você pode achar que, mas é demais. Foi por você? Eu digo que foi. Eu creio que Jesus veio a este mundo por minha causa. Irmãos, eu creio que Ele veio me salvar, porque eu era um pecador miserável, indigno, egoísta e merecedor do inferno, e o inferno era pouco para mim. Eu creio que Ele veio porque Ele tinha um interesse muito particular em mim, e esse interesse era me salvar de mim mesmo. Se você quiser, entre na fila e se identifique com esse interesse de Deus também por você. Irmãos, o meu desejo é esse. Do mesmo modo que Deus conduziu os pastores até Belém para ver o evento de Deus na terra, Cristo, da mesma maneira que Ele revelou ao coração de Simeão a respeito de Jesus, do mesmo modo que Ele sensibilizou o coração da profetisa Ana para anunciá-lo ao povo, do mesmo modo que Ele mexeu com o cosmos e moveu os sábios do Oriente para que fossem até Jesus e adorá-lo, que pela mesma graça divina você possa experimentar neste Natal tudo isto. Viu? Então, irmãos, neste sentido, eu quero dizer para vocês: Feliz Natal a todos que celebram, a todos que o celebram com o mesmo sentimento, com o mesmo desprendimento que houve também em Cristo Jesus. Amém, irmãos?